Olá, bem-vindos de volta ao Business Time. Eu sou Antônio Miranda, eu apresento este programa com Paola Tucunduva. Olá, muito bom estar aqui com vocês. E Manuel Suete. Opa, tamo juntos. Hoje no Business Time nós vamos falar de uma coisa que todo brasileiro, empresário, tem que fazer bem aqui nos Estados Unidos, que é vendas. Mas antes da gente começar, não se esqueça, assine o canal, curta, assine, compartilhe, comente, mande suas perguntas para a gente manter contato com vocês. E também não esqueça que nós temos um e-mail para você que quiser apoiar o canal, que é o saque@guiabrasilamerica.com, e lá você pode ter contato com o pessoal que pode te dar um suporte para você apoiar o nosso canal. Mas vamos ao tema de hoje. Hoje eu estou aqui com a Paola e com o Manuel. O Manuel está até num camping aí, Manuel. Por onde você anda, Manuel? Opa, Antônio, eu estou curtindo aqui o melhor do on the road aqui dos Estados Unidos. Eu estou nesse momento numa cidade fantástica chamada Asheville, aqui na Carolina do Norte. Aqui atrás de mim o cenário mudou um pouco, é o motorhome que eu estou dirigindo, né? Mas não podia deixar de participar hoje do nosso programa aqui. Que legal. Obrigado por fazer esse esforço aí de um camping, tá falando com os amigos aqui do Business Time. E a Paola também já viajou, mas já está de volta, eu acho, né, Paola? Já cheguei, estou aqui de volta na Flórida. É uma delícia viajar, mas é bom voltar para casa, né? Ô, delícia. Ah, legal. Gente, hoje a gente escolheu um tema para falar com vocês, que é o que faz a gente ganhar dinheiro, né, como empresário, que é vendas. E muito brasileiro sofre quando chega aqui para entender as diferenças culturais, de sistemas, de estratégias, uma série de coisas relacionadas a vendas entre empresas e vendas mais simples também. Então, hoje a gente vai bater um papo com vocês sobre isso, sobre os nossos aprendizados como empresários aqui e como que a gente fez para aprender a fazer vendas. Paola, você que é coach, também tem que vender, todo mundo tem que vender. Como é que você viu a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos na questão de vendas? Antônio, sabe uma coisa que me chama muito a atenção aqui do americano? É como eles são metódicos e usam processos de vendas. Eu vou pegar no mundo online, hoje se fala muito em fórmula do lançamento. É uma técnica de vendas que no mundo online tem sido usada no mundo inteiro. E ela veio daqui dos Estados Unidos, é um americano que criou. Quando a gente chega aqui, a gente começa a observar o processo de vendas das empresas americanas, você vê que a tal da fórmula de lançamento nada mais é do que o americano usa para vender há 50 ou 100 anos. Sabe, eu acho que esse processo de vendas que eles têm é muito claro. Então, no sentido de você faz uma divulgação e aí aqui eles mandam muita coisa pelo correio, né? Então, são as cartas oferecendo e eles traduziram para o mundo online dentro da fórmula de lançamento os tais dos e-mails. Mas isso me chamou muita atenção, que hoje está se falando muito, mas que o fato dos americanos já usarem esses processos há muito tempo. Acho que é um baita de um desafio. Se a gente pegar, por exemplo, no nosso estilo brasileiro, a gente é mais criativo, mais informal, e dependendo do tipo de personalidade, eu gosto muito de improvisar, de falar com o coração, com a paixão, e essas coisas rotineiras de processos não combinam tanto com a minha personalidade. Mas o que eu aprendi é que, de fato, o que funciona aqui é isso. Sabe? É você ter os passos que eu ou qualquer pessoa da minha equipe de vendas tem que fazer quando alguém se interessa em comprar o meu produto. Então, primeiro você fala desses tópicos, depois você manda um e-mail de follow-up, você faz 10 telefonemas com uma certa sequência, e na hora do fechamento essas são as técnicas, e todo mundo faz igual. A gente achava estranho quando, muito tempo atrás, a Blockbuster começou no Brasil, você entrava numa loja da Blockbuster, todo mundo falava: olá, seja bem-vindo, boa noite, bom dia, sei lá. A gente achava aquilo uma coisa estranha. Só que aqui nos Estados Unidos isso é uma das etapas desse processo de vendas, né? Então isso me chamou muita atenção. E você, Manuel, porque você é um baita de um vendedor, quais foram, assim, conta pra gente algum grande aprendizado que você teve aí, que você incorporou e que isso tem dado certo aqui nos Estados Unidos também? Acho que você abriu com um tremendo exemplo, Paola.
metodologia e disciplina, né? Essas duas coisas caminham juntas. Eu sou bem esse estilo, né? Eu comecei a vender desde os meus 12 anos e nesse estilo nosso muito mais de inspiração, né? As pessoas dizem que quem vende tem muito dessa inspiração, mas o que eu mais aprendi vindo para cá, na verdade, assim, trabalhando também na Europa, que também usa estilos muito parecidos, é justamente o que você falou, é metodologia, disciplina, que tem a ver com foco, tem a ver com persistência, todas essas características que um bom vendedor tem, né, não perder o foco, ter disciplina, ter capacidade de resiliência, saber sair de objeções. O primeiro treinamento de vendas que eu tive você vai viver com objeções, então você tem que saber sair dessas objeções. Mas a metodologia talvez tenha sido uma das coisas que mais eu aprendi ainda no Brasil, porque eu comecei a minha vida profissional depois que eu deixei de ser empreendedor no Brasil, fui treinado, né, como um vendedor, como uma pessoa executiva de uma empresa de petróleo, depois uma empresa de aviação que eu acabei participando, mas o que mais me chamou a atenção foi o treinamento que eu tive justamente de metodologia, disciplina e essa persistência de continuar a seguir. Desde que você faça esse método, e o americano é muito de método, o resultado vai vir. E eles, inclusive, conseguem comparar performances anteriores por perfil. Uma das coisas que eu achava que não ia funcionar, porque eu sempre vinha com aquela ideia de que o vendedor faz a diferença. Talvez no Brasil nós temos muito isso, os super vendedores, aqueles caras que se destacam. Você pega o mercado de bebidas, acho que o Antônio pode falar bem, porque ele veio desse mercado, é um mercado de, nós que somos vendedores, né, as pessoas bate no peito, você tem que ter um pouco essa ambição, mas também esse drive, né, de dizer eu sou melhor, porque isso vem junto com a resiliência. Mas se você usa isso, que é muito do ser humano, e trabalha isso com prática e com método, eu acho, Paola, que esse talvez aí tenha sido a fórmula de sucesso. A gente depois, acho que nesse programa vai dar alguns casos, né, Antônio? Sem dúvida. E do teu lado? Eu tive a sorte de ter trabalhado em algumas multinacionais e realmente tive todo um treinamento. Eu sou, de fato, uma pessoa até introspectiva, né? Eu não sou muito de falar, mas eu sempre tive nessa área e aqui o americano ele tem claro isso, ele não tem essa coisa do Brasil. No Brasil, vender é um dom, né? Quem não já ouviu falar isso, né? Mas aqui é um processo. E é bem diferente o que eu sinto aqui do Brasil, e às vezes é comum, as pessoas vêm para cá e falam, Antônio, eu quero me ajuda a marcar um almoço com o comprador da empresa tal, ou me ajuda a marcar um café, brasileiro gosta dessa expressão, né? Me ajuda a marcar um café, e aqui não tem isso, né? É bem diferente o processo de vendas, começa realmente com esse encontro mais formal, ou numa feira, ou via e-mail. O americano faz uma coisa que brasileiro, na maioria, não gosta de fazer, que é o cold calling, que é pegar o telefone e ligar. O brasileiro odeia fazer isso, né? Pegar o telefone e ligar. O americano faz porque aquilo é o processo. Primeiro etapa do processo é mandar um e-mail. Segunda, outro e-mail. A terceira é liga, né? Então, essas são as grandes diferenças, assim. Eu acho que o americano, ele entende o processo de vendas, ele sabe que o primeiro passo é aquela lista dos suspects, né? Fazer o que são os suspects, para quem que eu poderia vender? Encher o meu funil ali de possíveis vendedores. E aí eles fazem uma coisa que geralmente a gente não dá muito valor, que é um trabalho de inteligência sobre os suspects. Quem que é essa pessoa, ou quem que é essa empresa, como é que ele compra, o que que ele compra, né? Entender bem qual é a necessidade desse potencial comprador, para depois começar o contato mesmo de vendas. Vocês não percebem isso também? Com certeza, Antônio. E você sabe que isso eu acho que até me lembrou, teve uma vez que um programa da Globo que chama Como Será, me convidou para participar do programa. Eles tinham uma pessoa de Guarulhos que tinha uma empresa de vender cortina, e ele estava tendo dificuldade, e eles fazem um contato desse empreendedor com outro empreendedor. E aí nós fizemos uma simulação de vendas.
E é impressionante a diferença, porque quando você usa uma metodologia e um processo, passa a entender primeiro qual é o problema do cliente, que é estudar esses suspects, para depois você mostrar quais são os benefícios que o meu produto vai trazer para resolver a sua necessidade. E nessa simulação, tem até filmado nesse programa, ele entra com o estilo tradicional de vendedor malaco brasileiro, que já entra querendo falar que o meu produto é o melhor do mundo e que eu vou te convidar, eu quero te convencer a comprar o meu produto, mesmo sem saber se você está ou não precisando, qual é o seu problema, para que você me procurou e pediu o meu produto. Então, acho que isso é uma coisa que faz uma diferença muito grande. Né? A gente começar a entender no cliente antes de querer vender e oferecer o meu produto. E olha que dados importantes que vocês dois deram, né? E já abre o processo de vendas para duas vertentes aqui. Uma é quem gerencia o processo de vendas. Se a gente tiver que trazer isso para uma linguagem de quem está assistindo a gente, o empreendedor brasileiro que quer vir para cá empreender, você é o gestor de um processo de vendas. E se você não for fazer essa venda, você vai ter que delegar essa venda para alguém, que é a pessoa que executa essa venda. Então, o que a Paola e o que o Antônio falaram, eu vivi, por exemplo, isso na pele, quando, por exemplo, eu vim contratado para fazer a fusão da Latam nos Estados Unidos. Imagina, uma empresa já muito bem posicionada, como era a LAN e a TAM, dentro de um processo de vendas. E quando eu entrei, o melhor para o vendedor, né, e foi assim que eu aprendi, né, e para quem faz gestão de venda, né, eu já ralei muita sola de sapato, já vendi, né, lubrificante por telefone, né, então, né, e deu certo. Então, assim, quando você vem fazer gestão de vendas, você tem que ter, primeiro, essa capacidade de entender o mercado, que a Paula está falando, mas também saber qual é o nível da tua equipe para aquele processo que você quer implementar. Então, você imagina que duas empresas grandes, bem-sucedidas na América Latina, aqui nos Estados Unidos não tinham um processo de vendas muito claro. Processo esse de vendas que passa por coisas simples que hoje a gente vê os sistemas de CRM, né, de Customer Relationship Management, funcionando. Ó, se tiver algum certo ruído aí, vocês já sabem, é porque eu estou num camp van, está acabando de passar um aqui do meu lado, né? Então nós estamos fazendo aqui tudo ao vivo. Mas um processo de vendas, por exemplo, que a gente não tinha na empresa e a gente acabou implementando, que está disponível hoje nessas ferramentas de CRM, o Salesforce.com virou esse sucesso porque ele vendeu o processo de venda, processo que as pessoas já faziam em Excel, né? E ele passa exatamente pelo funil, o velho e bom famoso funil, é um funil que inclusive é um dos temas básicos do próximo programa que a gente vai falar de e-commerce aqui. Mas qual era esse processo? Começa pelo suspect. Então, já que eu vim fazer gestão de vendas, quem é que pode comprar de mim? Antes de falar de benefício e treinar a equipe, como é que eu transformo esse suspect num prospect? Que é aquele cara que realmente tem potencial para comprar de mim. Ou porque ele vai trazer ele da concorrência, ou porque ele pode ser um cliente novo para você. Depois que você entende quem é o teu prospect, né, você vai para a próxima etapa, que seria um approach. Esse processo, inclusive é o processo que o Salesforce faz, chama-se SpanCop. S de suspect, P de prospect, A de approach. Approach, o que é? Cold call, que o Antônio falou, bate na porta. Abordagem, depois que você faz a abordagem, né? Depois você vai para o processo de negociação, que entra exatamente nas coisas que a Paula está falando, é onde entra a minha habilidade de falar ou não, técnicas de objeção, que isso pode levar muito tempo. Alguns produtos têm um ciclo de negociação de 1 ano, outros você vende rápido. Depois que você faz a negociação, você tem o close, que é a parte mais importante. Antônio, já vi um programa do Antônio falando disso. Muitas vezes a gente deixa a negociação lá, porque você não fecha. O cara fica falando, fica amigo do cliente, mas não fecha. Venda boa é venda fechada. Pega o cheque. Pega o cheque, né, Antônio? Faz o contrato. Então, o C é de contract, de close, né? Mas depois tem o order, o cliente tem que botar a primeira order, né, que é o O, e depois o P, que é o pagamento. Venda é boa quando ela é paga. Sem ter dinheiro não é venda, fica em débito. Então, S, né, de suspect, P de prospect, A de approach, N de negociar, né, C de close, O de order, P de pay. Esse é o processo que eu aprendi, Paula, que deu certo. E a gente implementou isso, como eu estava falando, na fusão da Latam, e a gente passou a ter muito mais, uma melhor metodologia, porque a gente passou a fazer aquilo que os americanos fazem muito bem, e empresa latino-americana, do tamanho dessas que eu fui responsável, não tinha implementado ainda. Esse foi o meu aprendizado, Antônio.
Não, e É você sabe muito uma coisa que eu importante, né? acho bacana aqui, né? As técnicas para você transformar um suspect num prospect, né? Alguém que realmente está interessado. E o americano, ele sabe da importância do relacionamento, mas com um objetivo muito claro, que é lá no fim da história, a venda concluída, dinheiro no bolso. Uma das coisas que você falou de objeções, e eu sempre tive dificuldade quando alguém tinha alguma objeção. Ah, seu serviço é caro, vai demorar, né? Sempre tem alguma objeção. Até o dia em que eu ouvi de alguém falando: se o seu potencial cliente te apresenta alguma objeção, ele já está falando que ele quer comprar o seu produto ou o seu serviço. Ele só está precisando um pouco mais de ajuda sua. Depois que eu comecei a encarar a objeção com esse enfoque, acho que isso fez uma diferença e me ajudou muito. Agora, Antônio, eu queria ouvir um pouco você em essa questão de relacionamento, porque eu vejo essa diferença. O americano, ele constrói um relacionamento para que o cliente vá passando por essas etapas com esse objetivo claro. E às vezes nós brasileiros, a gente se preocupa até com relacionamento, quer ficar amigo, vai fazer café, vai almoçar, vai jantar, vai não sei o quê, mas como a gente às vezes não tem essa clareza de objetivo e esse foco tão grande, a gente às vezes acaba se perdendo. Você não acha isso? Eu acho que a gente tem um lado muito bom, que é conseguir fazer relacionamento e ter um interesse genuíno pelas pessoas. Quando a gente gosta de alguém, a gente gosta mesmo, a gente quer trazer para casa, quer jantar, né? E é comum no Brasil o vendedor ficar amigo do comprador, muito comum, né? Mas o lado técnico, né, que o americano tem, é algo para a gente aprender com eles. Então tem uma coisa, quando o Manuel falou quando a pessoa, né, a empresa sai de suspects para prospect, tem uma coisa muito importante que a gente tem que estar preparado, que é um negócio que se chama colateral de marketing, que são basicamente os materiais que você vai usar para dar suporte à venda. Então, quando a gente chega aqui, o nosso site ele já tem que estar, não pode estar, né, o .com.br. Quantos empresários a gente conhece aqui que chega do Brasil com o site .com.br, o cartão com o telefone lá de São Paulo, do Rio, não sei da onde. Traduzido em inglês do Google. Traduzido mais ou menos, né? Então, esse colateral de marketing, ele é o seu cartão de visita. Eu costumo dizer para os nossos clientes, né? Você, mesmo que você ainda não se sinta americano, a sua empresa tem que parecer americana, pelo menos, né? Então, esse colateral de marketing tem que estar pronto. Uma coisa que é totalmente diferente, né? Para falar da cultura, que é dificílimo ter no Brasil, que é uma carta de apresentação, né? A famosa carta de apresentação aqui tem tudo tem uma carta, né? Uma de recomendação, uma de apresentação. Então, esses detalhes que a gente não tem no Brasil é muito importante a gente saber. Mas tem uma coisa que eu acho que é muito boa a nosso favor, que eu acho que o americano ele desiste fácil, né? Depois de eu vi uma pesquisa recentemente na comunidade americana de profissionais de marketing. Depois do primeiro contato aqui nos Estados Unidos, 43% dos vendedores americanos desistem. Eles não fazem um segundo contato. Só 68% desistem no segundo contato, 80% desistem no terceiro contato. 80% dos vendedores americanos desistem no terceiro contato. Só que a estatística mostra que você só consegue vender, geralmente, depois do quarto contato, né? E aí, tem gente que chega em 10, 12 contatos, mas a obstinação nossa, essa força de vontade de não desistir, conta muito a favor também. Então, às vezes a gente perde de não se preparar bem, de não fazer análise boa, de não analisar os suspects, de não fazer um material de marketing profissional, mas a gente não desiste, e é nesse negócio de não desistir que a gente leva vantagem aqui, se a gente fizer o processo. E fazer o processo é mais fácil do que gostar de gente, na minha opinião, né? Não, incrível. Você sabe que essa sua colocação, Antônio, me lembrou meu pai contando, né? Meu pai abriu uma lavanderia no mesmo ano que eu nasci, e ele sempre contou um caso muito interessante. Na década de 70, a gente fazia também, era lavanderia,
E meu pai começou a oferecer lavanderia para a indústria, para lavar uniforme, equipamento de segurança e tal. E aí meu pai conta que ele teve um vendedor logo no início, nessa fase da lavanderia, que ele começou a visitar a Volkswagen para convencer a Volkswagen a contratar a lavanderia do meu pai para fazer o serviço para eles. E que esse era um cara muito metódico e organizado, e ele foi fazendo um relatório. E que aí, no fim, quando fecharam o negócio, ele mostrou para o meu pai, ele tinha feito 73 visitas, cada uma delas catalogadas, e tudo que tinha acontecido com quem conversou, porque as informações e tal. E esse foi um cliente, nós vendemos a lavanderia, né, antes de vir embora para os Estados Unidos, em 2017, e a Volkswagen ainda continuava nosso cliente. Então, veja como foi importante esse trabalho, e eu acho que isso é realmente um baita de um exemplo, e é importante, né, Antônio, essa questão aí dessa persistência. Agora, um tema que eu queria puxar, Manuel, você falou da coisa de treinamento de equipe. E a gente escuta muito essa história de que você tem que ser vendedor nato, e você traz essa questão de que, na verdade, isso, né, que você pode treinar qualquer pessoa para que ela se torne um grande vendedor. Você falou muito de gestor de vendas, né? Então, acho que esse era um tema interessante que eu queria ouvir um pouquinho a sua experiência. O que dá certo em treinamento? O que eu preciso ensinar para alguém da minha equipe para que ela vire um bom vendedor? Olha, Paula, eu acho que a grande dificuldade, eu vivi desse jeito, eu nasci desse jeito, eu acho que a minha carreira foi positiva porque eu era esse cara tradicional, né? O cara bom que fala, que argumenta, vai ser bom vendedor, entendeu? Mas no final do dia eu acho que eu soube aproveitar bem as ferramentas que me deram, como o Antônio também falou, eu fui muito bem treinado. E sempre também tive bastante vontade de aprender e humildade para dizer que nada sei quando não sei. Esse é outro problema, né? O que mata o vendedor é a arrogância. O que mata o bom vendedor é ele achar que ele está certo sempre, né? E ele achar que tem que quebrar todas as objeções, né? Agora, o que eu aprendi treinando equipes, né, de vendas, né, foi esse mito caiu para mim, sabe, Paola? Não é o cara extrovertido que vende bem, qualquer pessoa pode vender bem, porque na verdade vender é você se sentir bem. Eu acho que a coisa fundamental da venda, talvez, e eu me lembro quando eu assumi a Latam, eu assumi um departamento grande de customer service, né, e a gente tinha muitas reclamações naquele departamento, né, e eu percebi que isso tinha a ver com perfil, não era com treinamento, e gerentes que estavam lá falaram, olha, a gente já deu tantos treinamentos, quer dizer, era para poder inglês ver, quer dizer, já tinha muito treinamento, mas não estava sendo, o resultado daquilo não estava vindo nos índices de satisfação do cliente. Eu fiz uma pergunta na primeira reunião grande que eu tive, tinha mais de 200 pessoas do call center e tal, e das outras áreas de vendas também, e eu falei assim, levanta a mão quem gosta de pessoas, né? E levanta a mão quem gosta de problemas, porque nós, como seres humanos, né, ou a gente gosta de lidar com pessoas, isso que para mim é nato, né, e problemas, quer dizer, você saber se você gosta de problemas, é só você estar diante de uma dificuldade, né? Alguém grita, uma barata em casa, aquele que vai correr para matar é que gosta de resolver o problema, o que sai para se esconder não gosta. Pode ser por uma fobia, alguma outra coisa, queimou uma luz, deixa que eu vou e tal, né? Resolver problemas é a coisa mais importante para um bom vendedor, porque você lida com objeções, que é o que você falou. Qual é a principal objeção, né? Você tem um minuto para falar? Não. Aí o cara desiste, entendeu? Ou então reclamação, né? E quando eu fiz essa pergunta era quem gosta de pessoas, quem gosta de problemas, porque ninguém liga para o call center para dizer, oi, como é que você está, Paula? Tudo bem? Olha, eu estou com um probleminha aqui. Não é isso. Então, quem não levantou a mão aquele dia, falou, você pode ser uma excelente pessoa, mas é melhor você lidar com máquina. E essas pessoas realmente eram melhores para poder fazer análises, ficar com o computador, porque o negócio delas não era lidar com pessoas, né? E não era lidar com problemas, porque quem gosta de resolver problemas, eu descobri que as melhores pessoas que se formaram hoje, inclusive grandes vendedores aqui nos Estados Unidos, foram as que vinham do aeroporto, porque no aeroporto é problema o tempo todo, tem que fechar a porta que o avião tem que ir embora. Então esse senso de urgência, essa questão, isso vem da pessoa. É lógico, se você pega essa pessoa e você treina ela, dá as ferramentas, né, por isso que eu acho que o papel do gestor, né, Paola, e do coach, né, coach é facilitar a performance das pessoas. E um dos meus melhores aprendizados, eu quando conheci o Antônio, eu vi que o Antônio era dessa linha também, apesar dele ser, você vê, o Antônio é um ótimo exemplo. O Antônio tem um estilo de vendedor que é totalmente diferente do meu.
ele observa mais, né? Mas o que eu aprendi entre as coisas que a gente vai conversando é o seguinte: quando o cliente reclama, é porque você ainda tem chance de mudar. Então, pessoal, quando o cliente está reclamando, aproveita, porque você tem chance de mudar, porque quando ele parar de reclamar, ele já foi embora. E aqui nos Estados Unidos o pessoal vai embora muito rápido. Então essa talvez tenha sido a minha experiência. E eu acho, Paula, que qualquer um pode vender qualquer coisa, desde que ele tenha as habilidades mínimas, né, de vontade, de problemas de pessoas. Esse é o meu aprendizado nisso. Não, adorei isso que você falou, até eu fiz semana passada mais uma formação naquelas ferramentas de perfil de personalidade. E eu sou especialista nisso, e no Brasil uma rede de franquias me contratou porque eles queriam definir o perfil ideal para o gerente comercial de cada unidade. E aí, então, nesse trabalho, eles passaram 2 que eram os melhores gerentes, que era para a gente fazer o processo de entrevistas, para a gente chegar à conclusão do perfil ideal. E olha que interessante, cada um tinha o perfil oposto, Manuel. Um era o perfil que você falou, que é o perfil comunicativo, expansivo, gosta de gente, tem um senso de urgência, muito rápido. Todo dia de manhã ele fazia aquelas reuniões com a equipe, sabe aquela que cai todo mundo cheio de energizado, energia, falando, vamos lá, e a meta do dia, empolgados e não sei o quê, e ele fazia isso, e através disso a equipe dele levava resultado. Já a outra, eu fui entrevistar cada um, né? Ela tinha o perfil oposto. Ela era calma, serena, exatamente como o Antônio, introvertido, que é a pessoa que analisa todos os detalhes antes de emitir uma opinião, né? E o introvertido, ele não é tímido, é só uma forma diferente. Enquanto nós, extrovertidos, falamos e pensamos ao mesmo tempo, o introvertido, ele pensa, analisa, chega ali, constrói toda a linha de raciocínio para só depois ele falar. Mais preciso, detalhista. Ela era grande gestora de vendas, por quê? Ela fazia follow-up, ela fazia planejamento, ela tinha todos os indicadores de vendas de todas as pessoas da equipe, ela observava a diferença de cada vendedor e sabia trabalhar com cada um do seu jeito. Então, o que eu acho mais bacana, o que eu aprendi nessa experiência, é que quando eu conheço o meu estilo de personalidade, né, as minhas características, as minhas forças e fraquezas, e aprendo a usar as minhas forças, né? E não atrapalhar e deixar que as minhas fraquezas atrapalhem para chegar no resultado que eu quero. Isso acho que é uma coisa muito importante, né, Antônio, que você, com a sua vivência e a sua experiência aí nisso. Não, isso é algo que eu tive que desenvolver ainda mais aqui, e quem chega, né, só com essa arma da simpatia, da extroversão, a gente vê que não dura muito tempo aqui, né? Porque existe, como a gente falou desde o início, o processo, né? O processo, ele começa lá na análise, depois você define as metas, depois você constrói o plano, executa o plano e faz o que também a gente às vezes não gosta muito de fazer, que é a avaliação. Se avaliar, a gente não gosta de dar feedback nem de receber feedback, né? Porque senão a amizade fica meio estremecida. Então, esses 5 passos são muito importantes. E como é que a gente tem que fazer isso? Que foi o que vocês falaram? Com disciplina, com foco e com agilidade. Se a gente faz esses 5 passos, com disciplina, foco e agilidade, e depois, quando a gente faz uma autoavaliação ou uma avaliação da equipe, o que é importante ter? Que também vocês falaram: honestidade, flexibilidade e perseguir a excelência, né? Porque senão também fica só aquele clube dos amigos, né? Que não, tudo bem, você não bateu a meta, mas tudo bem, você é um cara legal, vamos almoçar aí e tal. Então, essa é a grande diferença. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei impressionado como o americano almoça sozinho. Vocês já viram isso? Não tem mesa grande de almoço de americano. É no máximo sozinho, ou no máximo 2 pessoas, ou sozinho, geralmente. Então, a gente tem que se adaptar a isso. Se adaptar que o vendedor que almoça sozinho, o que ele está fazendo? E americano tem isso, né? Você vê, o cara come com uma mão e está no celular na outra, vendo gráfico, vendo dados, vendo o plano. Então, é a grande diferença que eu vejo aqui.
né? E Mas a gente falando tem que em passar por essa dados, disciplina, esse foco, essa agilidade. Né? falando em dados, eu acho que um tema que eu acho que a gente pode fechar com chave de ouro aqui nesse nosso bate-papo, que eu queria trazer, é a questão dos indicadores, né, que são os famosos KPIs, Key Performer Indicators, né, que são os indicadores de performance, de resultado, e eu acho que é um ponto-chave na área de vendas. Vejo muitas vezes nós, e eu me incluo nisso, eu pelo menos falo por mim, eu tenho um pouco de dificuldade de selecionar os melhores indicadores, ter disciplina para registrar e analisar esses números, mas eles são fundamentais, né, para a venda. Eu tenho um amigo que tem lavanderia no Brasil, todo dia, ao meio-dia, ele recebe uma mensagem no celular dele de como é que está ao longo do dia as vendas, o ticket médio da loja dele, né, e o número de clientes que já entrou na loja ali naquele dia até aquele horário. E a partir dessa mensagem no celular, ele toma uma série de atividades para ajudar ele a bater a meta que ele tem para aquele dia. Eu acho que isso é uma coisa tão importante. E como é que vocês veem esse tema aí de indicadores de vendas versus resultado e o impacto disso e como o americano usa esses indicadores e resultados? Isso vem muito do plano, né? Porque, assim, geralmente quando eu converso com empresários aqui, eu pego eles na pergunta da meta, né? A pergunta que eu sempre faço, e aí a pessoa fica toda empipinada, é: quantos, o que quer que seja, você tem que vender por dia para você chegar no seu plano? Ninguém sabe isso, Paola. Raros são os casos das pessoas que sabem isso. Tá, para você vender 10 e o seu índice de fechamento é de 10%, quanto você tem que oferecer por dia? 100? Peraí, Antônio, você está me falando que eu tenho que falar com 100 pessoas, 100 compradores por dia? É. E como é que você vai fazer isso? Aí você começa a quebrar a cabeça. Eu vou mandar e-mail, eu vou contratar alguém, eu vou Fazer o fazer uma equipe, o que que eu vou fazer, né? Mas isso faz parte, né? O que a gente vê aqui o que não funciona, né? Falando bem abertamente para os nossos amigos, é o vamos que vamos. Eu vou ver lá e eu vou ver o que que vai acontecer. Cara, não vai dar certo. Se você não souber quantas chamadas você tem que fazer, quantas vendas você tem que fazer, né? Como você disse, Paula, se você não tiver os seus KPIs na ponta dos dedos, é difícil dar certo. É difícil dar certo. Né, Manuel? Você que vende, tem que vender bastante coisa todo dia aí para bater suas metas. Caramba, eu já li tanto livro de vendas, já fiz tanto curso de vendas e descobri que eu aprendi muita bobagem, muita coisa que não serve. A melhor das coisas, mas para quem quer ter êxito aqui nos Estados Unidos, a gente começou esse programa falando da questão da disciplina, falando da questão da metodologia. Só que tem dois aspectos que eu acho que também a gente comentou aqui, que são importantes. E a gente vê, né, Antônio, o brasileiro errando muito aqui por isso. Ele acha que o melhor vendedor dele, o melhor gerente dele merece ser o cara que vai abrir a loja aqui deles. Tem um restaurante famoso, né, um dos cases que a gente já falou aqui, que usou essa estratégia, pegou o cara melhor que ele tinha no Brasil e mandou o cara para cá. Não adianta, receita, se o cara não teve essa experiência, ele não é capaz de desenvolver, né, skills de liderança mais avançados, ele não vai fazer. Daí a importância da gestão de vendas. Muita gente se dá mal aqui porque menospreza isso. E aí, para você ter essa carga, se você quiser encurtar o caminho do sucesso, é melhor você já ter talvez um consultor ou ter alguém do local preparado que pode fazer isso. Então, o aspecto para mim da gestão de vendas aqui é muito importante, e o empreendedor aqui tem que reconhecer de que ele sozinho não consegue, pelas limitações de barreiras, etc. Então, é melhor ele trazer alguém ou buscar alguém do mercado, né, que conheça, né, e já tenha, inclusive, avançado com as barreiras culturais, como, por exemplo, língua, essas coisas todas. Então, isso é importante a gente deixar essa mensagem aqui. Agora, na questão do KPI que vocês falaram, uma das coisas dos meus livros que eu já li, mas eu vejo que os americanos fazem muito, e, de novo, o Antônio falou muito claro, não adianta, se você vai deixar do vamos ver se dá certo, vai quebrar a cara e vai perder dinheiro, porque você está na maior economia, mas a economia é mais competitiva, onde o americano, como o Paulo começou a dizer, faz isso desde o início. Eu aprendi uma metodologia muito boa que o empreendedor que está ouvindo a gente pode fazer, que é o PDCA. Está muito em inglês, né, mas é Plan, Do, Check and Adjust. PDCA. Então o cara falou o seguinte, eu treinava os caras, bicho, você precisa rodar o PDCA todo dia. O que é? Planejei. Tem que vender 100 unidades por dia, porque a minha taxa de conversão é de 10%, como o Antônio falou. Aí você vai lá e do.
vai para a rua, faz. Aí entra em todos os aspectos de técnica de venda, tal, o que seja. Final do dia, check. Vendi ou não vendi? Não veio. Por quê? Não sei. Ajusta. No dia seguinte, PDCA, Plan, Do, Check. Então, essa disciplina talvez foi uma das coisas que... Eu era um cara muito do vamos ver que dá certo, e assim foi. Obviamente, depois que eu entrei para a Shell, isso mudou, porque eu passei a ter muito mais disciplina, mas aqui nos Estados Unidos, o que eu tive que ajustar, porque os meus concorrentes faziam isso, seja como empreendedor ou seja como executivo. Então, não tem muita história, pessoal. A gente aqui tem que ser by the book, né, Antônio? Existe um livro, eu quero deixar aqui de recado para o pessoal, um livro muito interessante que me ajudou muito, Como Negociar e Vender Qualquer Coisa em Qualquer Lugar do Mundo. É um livro que está, inclusive, em português. Ele ajuda muito, não para que você seja um vendedor famoso, mas num aspecto que a gente não abordou hoje, talvez fique para a próxima, que é a questão de adaptação. Como eu tenho que me adaptar, eu não preciso ser amigo do meu cliente para poder vender. Talvez em alguns lugares você precise, né? Mas como é que você precisa entender os sinais e usar esses sinais a teu favor? Então fica essa dica para você aí, como negociar qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. Adorei essas dicas. Aí, assim, só uma coisa que eu acho importante, né? O Antônio comentou a questão de ter os indicadores, né, na ponta dos dedos, e o Manuel falou do PDCA, que eu também acho que é uma metodologia incrível. O que eu acho mais importante é, além de ter os indicadores, você tem que usar os indicadores, porque eu vejo muitas vezes, muitas empresas têm aqueles sistemas de ERP, software de gestão super sofisticados, mas o empreendedor, o líder, o gestor, não analisa as informações que estão ali, não utiliza esses indicadores para tomar a decisão, fazer os ajustes e continuar persistindo até chegar no seu resultado, né? Então, eu acho que isso fecha com chave de ouro esse nosso bate-papo aqui, que a gente começou com o processo e termina com os indicadores, com checar, com fazer a roda girar todos os dias. Adorei. Espero que vocês que estão aí nos acompanhando também tenham gostado, né? Pode deixar aqui um comentário. E Antônio, o que você acha? Estamos cumprindo o nosso papel aqui, né? Esse é o tipo de coisa que no YouTube aí ninguém vai falar para vocês, que você tem que ralar, que você tem que se preparar, que vender aqui é diferente de vender no Brasil. Então aproveite essas dicas, né, de quem está sofrendo na pele aqui. A gente nunca para de aprender aqui nos Estados Unidos, porque é todo dia uma luta. Então se prepare também, estude, analise, defina suas metas, construa o seu plano e venha com muita garra de executar, que isso eu tenho certeza que você que está nos assistindo tem garra, né? Porque se você chegou até o final desse vídeo aqui hoje, com certeza você está se preparando para ter sucesso aqui nos Estados Unidos. Paola, Antônio, muito obrigado. E antes de passar para encerrar com a Paola, eu acho que esse é o tipo de programa, você falou muito bem, se a pessoa chegou até o final, esse é o tipo de programa que você sai com mais dúvida do que você ficou, porque esse tema não se encerra num programa. Esse é um tema de que a gente deu algumas dicas, algumas metodologias, mas se quiser continuar esse bate-papo com a gente está disponível, né, para poder conversar com vocês e talvez até pegando um pouco mais de sugestões, a gente pode fazer um outro programa, porque esse tema é um tema muito abrangente, a gente pode voltar a explorar aí, se obviamente for o interesse de vocês. Adorei fazer. Incrível, obrigado, incrível. Manuel. Acho que venda é a alma do negócio, né, Antônio? Eu fico muito feliz que a gente tenha trazido aqui insights, inspirações, e a minha mensagem para fechar é: qualquer pessoa pode se tornar um grande vendedor. E na minha visão, observando, analisando empreendedores, líderes, pessoas de sucesso no mundo corporativo são grandes vendedores. Então está nas suas mãos, basta você começar agora. É isso aí. Bom, agradeço a vocês por estarem com a gente hoje aqui em mais um programa e agradeço a você que nos assiste, prestigia o nosso trabalho aqui e espero você na próxima semana em mais um episódio do Business Time. Até lá!